Olá, pessoal. Vamos retomar então o nosso bate-papo. Eu costumo esperar gerar o vídeo para carregar o vídeo do primeiro horário, né? Para já ir postando no YouTube, mas está bem devagar. Então, depois carrega os dois e eu posto os dois de uma vez. Então, nós paramos falando sobre o juiz de admissibilidade. Então, paramos aqui. Vamos seguir a partir desse momento, então. Então, nós terminamos o primeiro momento de aula falando desse duplo juízo de admissibilidade. Então, ele é feito no tribunal recorrido e após enviado, respectivamente, ao STJ, porque a gente está falando de recurso especial, aí é feito o segundo juízo de admissibilidade pelo ministro relator do STJ, aquele que vai conduzir o julgamento desse recurso especial. Bom, a gente precisa comentar agora, e é um ponto importante que esse material fala, depois a gente vai retomar mais para frente, que é uma outra modalidade recursal, mas que ela é extremamente simples, então já dá para a gente falar agora, que é o chamado agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. E aí eu estou me referindo ao artigo 1042. Vamos dar uma notada nisso. Agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. Isso é o artigo 1042 do CPC. Olha o que fala o 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir, ou seja, que não aceitar RESP ou RE, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. O que é isso? Qual é essa situação do agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário? Lembra que eu comentei com vocês que existe duplo juízo de admissibilidade? Então, o desembargador do TJ ou do TRF, o presidente ou vice-presidente, ele faz juízo de admissibilidade. E fazendo esse juízo, ele pode negar, dizer assim, é inadmissível o recurso especial. Não aceito o recurso especial, ele não deve ser recebido. Pode negar seguimento e se recusar a enviar para o STJ. Diante dessa negativa do primeiro juízo de admissibilidade, é possível a parte que teve o seu recurso negado interpor esse agravo só para fazer o recurso subir para o STJ. Esse agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário só serve para isso, para fazer o recurso subir. Só para isso, olha que recurso besta. Então é extremamente simples. Então, em regra, quando o primeiro juízo de admissibilidade for negativo, então o desembargador negar a admissibilidade do recurso, RESP ou RE, então ele não vai enviar para o STJ ou para o STF, eu interponho agravo em recurso especial, se foi um RESP que eu interpus, ou agravo em recurso extraordinário, só para obrigar o desembargador a subir, a mandar o recurso para o respectivo tribunal. Então, aqui é uma situação que vai fazer com que o recurso suba, independentemente do resultado da admissibilidade feita em segundo grau. Tá? Então, isso é agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. A gente tem duas exceções que vão nos mostrar que não será possível esse agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, que a inadmissibilidade ela deverá ser respeitada, que é quando o desembargador, o presidente do tribunal, rejeita, não aceita o recurso, porque o entendimento do tribunal está de acordo com a repercussão geral estabelecida pelo STF. Quando ele fala de repercussão geral, ele se refere ao recurso extraordinário. Ou está de acordo com o julgamento de casos repetitivos. A gente vai falar sobre repercussão geral quando conversarmos sobre recurso extraordinário, porque depois de todos esses requisitos que a gente conversou, e pré-questionamento e tudo mais, o recurso extraordinário acrescenta mais um requisito, que é a repercussão geral. A gente vai ver isso no próximo material, falando especificamente sobre essa modalidade recursal, tá bom?
Então, aqui, se foi negada a admissibilidade, mas não é um caso de repercussão geral reconhecida, ou não de acordo com uma decisão de julgamento de recursos repetitivos, aí, de fato, o recurso vai subir por meio da interposição do agravo, desse agravo específico. Tá? Por que se for julgamento de casos repetitivos, o recurso não vai subir? Porque se for casos repetitivos, vai acontecer aquilo que eu comentei. Se está sendo uma situação de recursos repetitivos, vai subir um só, o resto vai ficar esperando. Então, se já tem um lá no STJ e eu interpus agora o meu RESP, ele não vai subir. Vai se reconhecer que tem um lá, já no STJ para ser julgado, que vai atingir o meu. Então, o meu fica aqui em segundo grau esperando esse julgamento, tá? Daí não sobe mesmo, não tem o que ser feito. Vamos lá. Seguir. Convertibilidade ou fungibilidade. Só um pouquinho aqui, porque acabou de ser gerado o arquivo da primeira aula. Eu tenho que tirar ele da pasta, porque senão ele some. Civil 2, aula 22/10, parte 1. Só arrancar ele daqui, porque... E essa que eu estou gravando agora, depois ele acaba gravando em cima. Isso aqui eu tenho que mandar para lá depois, ok? Vamos lá. Convertibilidade ou fungibilidade. É possível aplicar-se a regra da fungibilidade, entre aspas, né, entre recurso especial e recurso extraordinário. O que é isso? Olha o que fala o artigo 1032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, ou seja, deveria ter sido um recurso extraordinário, recurso especial não serve para questionar questões constitucionais, então ele vai dar prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência da repercussão geral, porque repercussão geral é um requisito do recurso extraordinário, e se manifeste sobre essa questão constitucional. Se essa determinação for cumprida, o próprio ministro do STJ vai enviar o recurso para o STF. E lá no STF, esse RESP vai ser recebido como se fosse um recurso extraordinário. Então, aqui nós temos essa possibilidade de fungibilidade recursal entre o RESP e o RE. E aí o ministro do STJ manda para o ministro do STF. Bom, procedimento que nós temos do recurso especial. Primeiro, a interposição é feita no juízo de segundo grau, no juízo ACO, o juízo que proferiu o acórdão que eu estou discutindo, nas hipóteses do artigo 105, inciso 3 da Constituição. Os requisitos formais que precisa ter o meu recurso. Isso está lá no 1029, nos incisos. Exposição do fato do direito, a demonstração do cabimento do recurso, as razões do pedido de reforma ou de invalidação do acórdão, o pré-questionamento, o preparo, a demonstração de legitimidade, interesse e adequação, os elementos que nós já vimos. Qual é o prazo para a interposição? 15 dias. O desembargador, ao receber as minhas razões de recurso, vai determinar a intimação do recorrido para que ele se manifeste em 15 dias, para que ele apresente as contrarrazões ao recurso especial, também em 15 dias. Após isso, o recurso será enviado para o presidente do tribunal ou para o vice-presidente, de acordo com o regimento interno do tribunal, e ele vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Se ele entender admissível o recurso, ele manda para o STJ. E chegando no STJ, será feito pelo ministro relator o segundo juízo de admissibilidade. Passando pelo juiz de admissibilidade, o relator vai mandar para a turma respectiva e vai ser agendada uma data para julgamento do recurso. Se negar, né? Se negar a admissibilidade em segundo grau, agravo em recurso especial para fazer o recurso subir para o STJ.
E aí vai ser analisada a admissibilidade lá, direto no STJ, tá bom? Aí vai ser feita essa análise de admissibilidade lá, pelo ministro relator. E aí, passando pela admissibilidade lá no STJ, será designada uma data e um momento para o julgamento desse recurso especial. Meus caros, antes de nós seguirmos o nosso bate-papo, é muito importante a gente ter uma atenção em relação ao artigo 131 do CPC. O artigo 131 fala da interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial. O que é isso? O que é essa interposição simultânea do recurso especial e do recurso extraordinário? Jovens, pense, já que eles têm hipóteses de cabimento diferentes, eu posso ter um acórdão que é tão ruim, mas tão ruim, que ele consegue contrariar a lei federal e também, em um outro tópico, contrariar a Constituição. Nesse caso, em relação ao desrespeito à lei federal, vai caber RESP, e em relação ao desrespeito à Constituição, vai caber recurso extraordinário. Só que o prazo para interposição é o mesmo, é o 15 dias, porque é o prazo de 15 dias contados da ciência da intimação do acordo. Então, nessa hipótese em que ele tem tanto um desrespeito à Constituição e também um desrespeito à lei federal, ele deverá interpor os dois recursos. Ele vai interpor recurso especial e, em outra petição, ele vai interpor recurso extraordinário, ao mesmo tempo. Ok, interpôs os dois recursos, interposição simultânea, atacando, obviamente, coisas diferentes, mas tem que ser no mesmo momento. O recorrido, a outra parte, será intimado para apresentar as contrarrazões de ambos os recursos, contrarrazões do RESP e contrarrazões do recurso extraordinário. Vai para o presidente do tribunal e o presidente vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Se ele negar, agravo para fazer subir. Se ele receber, os recursos vão subir. O processo vai subir, né? Não sobe só o recurso, sobe o processo todo. E aí? Como é que funciona isso agora, se é interposição simultânea e é um processo só? Vai fazer cópia do processo e envia um para cada? Vai daí uma cópia para o STJ e uma cópia para o STF? Não. Preste atenção. Se eu tenho interposição simultânea do RESP e do RE, o processo primeiro é enviado ao STJ. Então, primeiro vai para o STJ. O STJ vai julgar o recurso especial. Após julgar o recurso especial, o próprio STJ já manda para o STF julgar o recurso extraordinário. E depois eles devolvem o processo para o órgão que proferiu a primeira decisão para ser cumprida o acórdão definitivo. Tá? Então, aqui nós temos essa dinâmica. Primeiro vai ao STJ, após o STJ julgar o recurso especial, o próprio STJ envia para o STF apreciar o recurso extraordinário. Existe uma exceção aqui. Porque sempre o tribunal vai enviar para o STJ primeiro, sempre. Se, chegando no STJ, os ministros do STJ olham para o recurso especial e o extraordinário vai estar ali, esperando a vez dele. E eles falam assim, bom, para a gente julgar esse recurso especial, a decisão do STF pode interferir. Para eu entender como que essa lei federal tem que ser aplicada aqui, se é uma questão de divergência de entendimento, né, entre os tribunais, é melhor que o STF se pronuncie primeiro. Se o STJ entender que a sua decisão do RESP está de alguma maneira relacionada à decisão que será proferida no recurso extraordinário, os próprios ministros do STJ vão informar isso no processo, enviar para o STF vai julgar o recurso extraordinário primeiro, devolver para o STJ, aí o STJ julga o recurso especial e aí o processo volta. Claro que nessa palhaçada vai uns 5 anos brincando, né? Porque é tudo muito rápido, né? Tudo muito célere e duração razoável do processo existe, né? É uma das grandes mentiras que contam para a gente.
Ok? Pergunta aí onde você ficou perdido. Ou ficou um pouco confuso ou com dificuldade. Manda aí a pergunta. Ou então fala que tá tudo certo também, mas me fala alguma coisa, dá sinal de vida. A gente tem que começar a chamar. Ok, agora dois já começaram a responder. Nobre Moacir, tudo sob controle? Muito bem. O André está com o Tudo. microfone liberado desde o início da aula. Você quer falar, André? André? Aí a gente vê a pessoa que não está presente, né? Alô, alô, alô. Tô sim, professor. O microfone que estava mutado no físico aqui. E aí, tudo certo? Tudo certo. Vou ter que Ok, ler depois, mas tudo certo. tá. Beleza, então. Ahn, Tendo visto o recurso especial, vamos agora falar do recurso extraordinário. Como eles têm vários elementos comuns, vários elementos parecidos, né? Então acaba sendo bem mais rápido a gente falar sobre recurso extraordinário. E aí a gente vai conseguir encerrar hoje mesmo recurso especial e recurso extraordinário. Vamos lá. Vamos começar aqui verificando a partir do material que foi disponibilizado com a data de hoje no seu Moodle. Parece que o Moodle ficou fora do ar, não sei se ainda está fora do ar, mas eu já tinha enviado É só o ontem. site da faculdade, professor. Oi? É só o site da faculdade. Ah, o Moodle não está fora do ar. Não, é outro servidor. Então, beleza. Então, você tem acesso aí a esse segundo material também, caso você não tenha baixado ontem, tá? Vamos lá. Olha o que nós temos aqui. Será admitido recurso extraordinário se a decisão recorrida for de última ou de única instância dos tribunais, qualquer tribunal. Pode ser o Tribunal dos Estados, os tribunais dos estados, pode ser STJ, pode ser TST, TSE ou STM, Superior Tribunal Militar, qualquer tribunal. Tem que ser acórdão e tem que ser e obviamente, sendo acórdão, vai ser proferido por um tribunal. Quais são as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário? São as 4 alíneas do artigo 102, inciso 3 da Constituição. E aí nós temos o artigo 102 dizendo: compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar mediante recurso extraordinário. Então, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou em última instância. Acrescente, apesar da Constituição não falar, mas para que isso fique claro para você, pelos tribunais, quando o acórdão recorrido, para que fique bem claro na sua cabeça, que é decisão de tribunal em face de acórdão. Primeira hipótese, e a mais comum, se o acórdão contraria a Constituição. Recurso extraordinário nasce para isso, para evitar que alguma decisão contrarie a Constituição. B. Se o acórdão disse que o tratado ou uma lei federal é inconstitucional, em controle difuso, tá? Então, o desembargador em segundo grau ou um ministro do STJ disse que o tratado internacional é inconstitucional ou que a lei federal é inconstitucional. Também cabe recurso extraordinário diante desse acórdão. C. Julgar válido. Acórdão que julgou válido lei ou ato de governo local em face da Constituição. Então, as 3 primeiras hipóteses fica muito fácil de saber que é recurso extraordinário, porque envolve a Constituição. Jovem, de novo, se envolveu a Constituição, recurso extraordinário. E a linha D, que é a hipótese mais recente, que existe desde 2004, as outras 3 hipóteses existem desde 88, julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Aqui a gente está, por exemplo, uma lei municipal que é contrária ao Código Civil. Aí, diante disso, mesmo sendo lei federal,
vai ser usado recurso extraordinário e não recurso especial. Então, são 4 hipóteses. Vamos destacar o parágrafo 3º, né, do inciso 3 do artigo 102. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais no termo da lei. Então, é necessário que haja a demonstração, além de todos os requisitos que nós já vimos, pré-questionamento, interesse, legitimidade, preparo, tempestividade, também é necessário a demonstração da repercussão geral. E aí? Né? A gente vai falar já daqui a pouco do que é essa repercussão geral. Então, primeiro ponto, tem que, de novo, ser esgotadas as vias recursais anteriores, e essa repercussão geral, se existe repercussão geral, ela é analisada pelo próprio STF. O STF analisa se há repercussão geral por voto de 2/3 dos membros da turma. Tá? E aí 2/3 da turma vão dizer se de fato tem repercussão geral ou se não tem repercussão geral. Vamos lá. Artigo 1035. Daí ele vai falar da repercussão geral. O STF, em decisão irrecorrível, não tem o que fazer se o STF falar não tem repercussão geral, não tem para onde correr. Então, o STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada, nele contida, não tiver repercussão geral, nos termos desse artigo. O artigo 1035 do CPC fala sobre a repercussão geral. E aí vem o parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Jovem, repercussão geral é o que está definido no parágrafo 1º do artigo 1035. Quando o recurso possui repercussão geral? Quando a matéria ali discutida ela é relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. E essa relevância ela ultrapassa os interesses exclusivos das partes do processo. Ela precisa, de alguma forma, atingir, beneficiar ou prejudicar pessoas que não estão ali no processo. Então, tem que demonstrar que aquela discussão ela é mais ampla, ela é mais coletiva, e não somente atinente ao recorrente e ao recorrido. Então, repercussão geral não é algo tão simples assim de nós verificarmos. E aí eu faço, claro que quando eu interponho o meu recurso extraordinário, eu vou dizer que tem repercussão geral e faria a minha argumentação. Mas é o STF que terá a voz final, né? Ele que vai dizer, antes de julgar o meu recurso, se existe ou se não existe repercussão geral. E se ele falar não tem repercussão geral, o meu recurso morre e não tem o que ser feito. Porque a decisão que reconhece ou não reconhece a repercussão geral é irrecorrível. Tá bom? O parágrafo 3º, ele nos dá exemplos práticos de repercussão geral. Então, o parágrafo 3º do 1025 nos coloca ali, nos apresenta situações em que nitidamente e pacificamente se entende que existe repercussão geral. Então, olha o que fala o parágrafo 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que, inciso 1, contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF. Então, se eu demonstro que o acórdão que eu estou questionando, ele contraria uma súmula do STF ou contraria o entendimento majoritário do STF, já tem repercussão geral, já se reconhece repercussão geral nesse caso. E inciso 3, são só 2 situações, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição. Então, se eu interponho recurso extraordinário por aquela hipótese do acórdão ter declarado inconstitucional lei federal ou tratado internacional,
também já se presume existir repercussão geral. No mais, nos outros recursos extraordinários, eu terei que fazer todo um esforço argumentativo para demonstrar a relevância econômica, ou política, ou social, ou jurídica. Do contrário, o meu recurso não vai passar. A dinâmica de julgamento é a mesma dinâmica de julgamento do recurso especial, só tendo um cuidado em relação a essa deliberação sobre existir ou não existir a repercussão geral. Tá? Bom, como que isso funciona? Como que vai funcionar essa deliberação sobre existir, ter ou não ter repercussão geral? Haverá prazo de 20 dias para se manifestar sobre o tema. E aí, os julgadores terão que se manifestar acerca do entendimento de ter ou não ter repercussão geral. O silêncio do julgador significa que ele entende tacitamente que há repercussão geral. Então, o silêncio implica em anuência, em concordância com a existência da repercussão geral. Quando os julgadores entenderem que não há repercussão geral, essa não aceitação por ausência de repercussão geral só será, assim, realizada pela manifestação de 2/3 dos membros do STF, no sentido de que não existe repercussão geral. Tá? Então, a repercussão geral, para ela produzir efeito negativo, eu tenho que ter 2/3 dos ministros dizendo que não há repercussão geral. Tá bom? Se eu tiver uma decisão monocrática do relator, como sempre, cabe agravo interno para levar para o órgão colegiado. Reconhecida a repercussão geral, o relator do STF, o ministro relator, vai determinar a suspensão de todos os processos pendentes que tratem da mesma questão, até que haja julgamento. Sobre a mesma questão, né? Ficou errado aqui. É questão. Você sabe disso. A gente não está numa época junina. Então, reconhecida a repercussão geral, o relator do STF determinará a suspensão dos processos que versem sobre o mesmo assunto, até que haja o acórdão definitivo sobre esse recurso. Requisitos específicos do recurso extraordinário, para a gente fechar: decisão que contraria dispositivo constitucional, em ofensa direta, enfim. B, decisão que declare inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. C, decisão que julgar válida lei ou ato de governo local em face da Constituição. E a última hipótese, decisão que julgar válida lei de governo local contestada em face de lei federal. Bem tranquilo isso, né? Bem simples aqui. Então, tirando a questão da análise da repercussão geral, o andar e o julgar do recurso extraordinário vai ser do mesmo jeito que o recurso especial, em relação à admissibilidade, pedir dia para julgamento feito pelo relator, enfim. Beleza, meus caros? Tudo ok? Professor, Oi. a suspensão de todos os processos seria o quê? Relacionada às partes ou todos os Todos os processos que processos falam? existentes no país sobre o Entendi. mesmo assunto. Não só das partes desse recurso, seria de todos ligados no país. Isso. Então, vamos imaginar que tenha chegado um recurso extraordinário no STF e ele está julgando o índice de correção monetária aplicado por um banco para realizar ali uma remuneração. Se o tribunal, o STF, entendeu que existe repercussão geral, todos os demais processos, se houverem mais processos, é claro, que discutem a mesma situação, o índice de atualização, vão ser suspensos para aguardar essa decisão. Entendeu? Sim, entendi. Obrigada. De nada. Beleza, então, pessoal? Beleza. Então, bom final de semana para vocês. Boa sexta-feira. Até. Se cuidem, juízo, bom senso. Sempre é importante na nossa vida, né? E até mais. Beijos e abraços para todo mundo. Nos vemos
Até, gente. Falou. Bom final de semana para todo mundo. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.